Bem-vindo ao canal Futuro da Humanidade. Sou Carlos Pimenta e hoje vou falar sobre um novo futuro para a saúde e bem-estar até 2030. Saúde e bem-estar vai te envolver e a sua família. Vamos ver. Vivemos em um tempo em que a humanidade busca qualidade de vida em todas as faixas etárias. Muitas são as razões para essa busca. E creio que uma das principais é resultante do estilo de vida frenético que temos adotado nas últimas décadas. Várias dimensões compõem uma qualidade de vida, e vou me concentrar em saúde e bem-estar. Saúde abrange o corpo e a mente. Bem-estar contempla o processo e o estilo usado na busca da saúde. Saúde e bem-estar são importantes para todos, mas serão fundamentais para as pessoas que têm mais de 60 anos, que serão aproximadamente 2 bilhões em 2050, numa população global de 9,7 bilhões, ou seja, representarão 21%. O mercado de saúde e bem-estar já estava em alta e foi impulsionado pela presença do Covid-19 e envolverá trilhões de dólares. O nosso grande desafio será levar saúde e bem-estar para aqueles que não poderão pagar para tê-la. Uma pesquisa da McKinsey, em 2021, aponta o que as pessoas consideram o bem-estar. Apontaram que seria uma saúde melhor, forma física melhor, nutrição melhor, uma aparência melhor, um sono melhor e o mindfulness, atenção plena às questões da mente e da consciência, que vou chamar de mente melhor para ser mais abrangente. Podemos antever a grande cadeia de valores que estará envolvida para transformar saúde e bem-estar em realidade. Acho que ela envolverá 4 grandes grupos: o papel regulatório dos governos, a atuação dos prestadores de serviços de saúde públicos e privados, os investidores econômicos e a tecnologia. Vou explorar com mais profundidade o grupo de tecnologia, mas antes de entrar em detalhes, darei uma visão geral dos outros grupos. O papel regulatório dos governos. As empresas terão um acúmulo expressivo de informações pessoais que deverão ser reguladas para a preservação da confidencialidade, uso ético e não discriminatório contra as pessoas. Por exemplo, um plano de saúde poderia rejeitar uma pessoa candidata ao plano por saber que ela tem uma doença crônica. Essa mesma informação poderia ser utilizada pelo mercado de trabalho. Os governos têm que estar atentos e agirem rápidos, pois o mundo digital é exponencialmente veloz. Os prestadores de serviços de saúde públicos e privados. A pandemia do Covid-19 mostrou que não estamos preparados para enfrentar situações de emergência e de calamidade. Serviços públicos estão com grandes problemas no mundo todo. Teremos que ter uma verdadeira revolução nesse setor. Os serviços privados estão cientes dessa realidade e estão se adaptando para continuarem no jogo. Mas, segundo um estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers, as empresas de tecnologia já estão nesse mercado e ocuparão posições de liderança. O seu próximo plano poderá ser da Amazon ou de outra gigante da tecnologia. Quem quiser ficar no mercado terá que estabelecer parcerias, e isso também vale aos governos, que poderiam colocar os benefícios de uma parceria na contrapartida das concessões para instalações dessas empresas e assim diminuir suas dificuldades. Os investidores econômicos. Muitas startups surgirão neste ramo e elas são basicamente movidas
por suas ideias inovadoras, disruptivas e por capital de risco. Investidores sabem que aqui o risco poderá ser compensador. Eles estarão não só de olho, mas também por trás desse mercado. Vamos agora ver a tecnologia aplicada para melhorar a saúde, a forma física, a nutrição, a aparência, o sono e a mente. Saúde melhor. Vamos começar com a medicina personalizada. Os seres humanos são muito semelhantes entre si e ao mesmo tempo muito diferentes. Baseado nisto é que surge a medicina personalizada, ou de precisão, com base no genoma. A medicina personalizada dará melhores respostas à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. As medicinas tradicional e de precisão coexistirão. Telemedicina tem sido usada há anos para dar às pessoas em lugares remotos acessos a cuidados de saúde regulares. E com o avanço das tecnologias digitais e também pelo Covid-19, ela sofreu um grande impulso. Daqui para frente será usada para os lugares remotos e os próximos. A telemedicina é eficiente, rápida e tem menores custos. Estará integrada com dispositivos vestíveis, câmeras e sensores. Dispositivos vestíveis e sensores de saúde. Monitores de glicose, marca-passos inteligentes ligados por Bluetooth a aplicativos, relógios, pulseiras, brincos, chips internos serão amplamente utilizados como sensores para analisar dados fisiológicos, detectar propensões a ataques cardíacos e convulsões. Darão aos usuários um poder muito grande para administrar sua saúde. Tudo estará ligado aos médicos, centros de saúde e laboratórios. Se necessário, o médico dará orientações. A internet das coisas vai conectar todas as informações médicas de uma pessoa num ponto central. Essas informações serão obtidas através dos dispositivos vestíveis, sensores, aplicativos e também através de computadores. Por exemplo, quando você for a um laboratório fazer exames, os resultados dos mesmos serão transmitidos automaticamente para este ponto central. A internet das coisas será fundamental ao profissional médico e ao usuário na administração da saúde. A inteligência artificial. Imagine o registro das informações do funcionamento do corpo, suas doenças e tratamentos, as descobertas, procedimentos que deram certos e outros que não deram, tipos de medicamentos e dosagens, sintomas e diagnósticos, tudo isso gerando uma massa colossal de informações. A inteligência artificial ajudará os profissionais da área médica a processar essas informações e apontará novos caminhos para solucionar doenças, evitar o surgimento de pandemias, encontrar medicamentos, vacinas e muito mais. A realidade virtual será usada em fisioterapia para ajudar os pacientes a se recuperar de lesões complexas nos membros e em pacientes com traumas mentais, aliviando fobias por meio de exposição e tratamentos personalizados. A nanotecnologia exercerá vários papéis na saúde, tais como nanorobôs para aplicar nanofármacos, pontualmente na dose correta para diminuir efeitos colaterais, nanocirurgiões em células cancerígenas e para desobstrução de vasos. A cirurgia robótica. Ela é minimamente invasiva, mais precisa, menos sujeita a infecções e de cicatrização mais rápida. Já é empregada e com a chegada do 5G tornarão as cirurgias à distância mais seguras. Farmacogenômica. Medicamentos com base no genoma solucionarão os problemas daquelas pessoas que não respondem bem aos medicamentos que foram desenvolvidos para a população em geral. Impressão 3D de órgãos e próteses. A impressão 3D
possibilitará a produção de próteses sob medida, gerando mais conforto. Com o avanço dos biomateriais, teremos próteses e órgãos que sejam compatíveis com os pacientes. Diminuirá as filas de espera por transplantes de órgãos. Forma física melhor. Nos últimos anos tivemos uma explosão de academias altamente tecnológicas. Com as restrições pelo Covid-19, elas estão se reinventando. Terão ainda seu espaço, mas os ginásios em casa, preparação ao ar livre, personal trainers presencial e à distância, aplicativos para smartphones, dispositivos vestíveis estarão em alta. Aos poucos ganharemos super habilidades. Vamos ver algumas aplicações da tecnologia. Estimulantes elétricos musculares, que atuam para o aperfeiçoamento do exercício. Próteses. As próteses sob medidas, além de serem confortáveis, permitirão a reintegração às atividades da rotina do dia a dia e aos esportes. Estão ficando inteligentes a cada dia. Exoesqueletos serão muito importantes na recuperação dos movimentos dos membros afetados. Alguns estarão ligados ao cérebro por sensores, estabelecendo uma comunicação com os movimentos robóticos. O objetivo é reestabelecer ou ensinar o cérebro a fazer sinapses desses movimentos. Com o tempo, a pessoa poderá fazer os movimentos por si só ou com pequeno suporte. Nutrição melhor. O nosso sistema imunológico depende entre 70% a 80% do intestino, ou seja, da nossa alimentação. Isso cria um dos maiores desafios e paradoxos da humanidade. Alimentação básica para aquelas pessoas que não as têm e aprimorada para aquelas que têm boa alimentação e buscam um diferencial. Para os dois universos, a resposta é a mesma: um emprego de tecnologia de ponta. A tecnologia nas fazendas inteligentes será fundamental para produzir alimentos de qualidade, em alta escala e de forma sustentável. Da mesma forma, a nutrição diferenciada para melhorar a saúde será alcançada pelo processamento e fabricação de novos alimentos e suplementos, usando os mesmos princípios tecnológicos. A aparência melhor. Produtos de beleza também devem ser encarados como produtos de saúde. Muitos desses produtos são destinados à pele, que é uma fonte de doenças, se não bem cuidada. Uma aparência melhor não se consegue apenas por cosméticos, vestimentas, aplicações, implantes e cirurgias, mas também pelos alimentos que ingerimos. Informações genômicas para a produção de produtos de beleza personalizados serão muito utilizados. Ficando bem longe dos exageros e dos supérfluos, ninguém pode negar o quanto os procedimentos que produzem reflexos positivos na estética são importantes para o bem-estar da mente das pessoas. O sono melhor. Durante o sono, o corpo recupera as energias, otimiza o metabolismo, regulariza a função dos hormônios fundamentais. Sabemos que as preocupações afetam o bom sono e elas precisam ser trabalhadas, mas muitas vezes elas não podem ser resolvidas de imediato. Ainda assim, temos muitos rituais e recursos para se ter uma boa noite de sono, tais como dispositivos vestíveis, luminosos, sonoros, aplicativos digitais, além dos tradicionais. Uma mente melhor. Existem técnicas milenares e recentes que nos ajudam a compreender a nossa mente e buscar a sensação de bem-estar. O grande objetivo é desligar o piloto automático e frenético em que vivemos e buscar um equilíbrio do nosso entorno e, com isso, encontrarmos o nosso melhor. A tecnologia digital está presente. A realidade virtual cria um ambiente imersivo para reduzir o estresse e melhorar o bem-estar mental através da meditação. Vimos que saúde e bem-estar envolvem muitos aspectos.
Mostramos algumas tecnologias centradas no ser humano para ajudá-lo a ter uma vida melhor, preenchendo suas deficiências. Saúde e bem-estar, como acabamos de ver, também são algumas das componentes da felicidade. Influi no nosso emocional e abre a nossa mente para os estilos de vida que nos realize. Teremos muitos temas para falar aqui. Quero te convidar a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Até o nosso próximo encontro.